O Documento Jovem Pan começa agora. E hoje você vai saber um pouco mais sobre o homem que tem se tornado o inimigo número 1 do mundo e está no poder há 20 anos. Estamos falando de Vladimir Putin, presidente da Rússia. O Documento Jovem Pan traça uma linha do tempo sobre a vida do ex-espião do Serviço Secreto Soviético. Seu governo amplia o seu poder, persegue opositores, controla a imprensa e muda as regras do jogo. Centralizador e de um perfil incisivo, Vladimir Putin volta ao jogo da geopolítica. Ele é o protagonista de uma guerra contra a Ucrânia. Sem temer as sanções sofridas pelo mundo inteiro, Putin quer, custe o que custar, resgatar a Rússia como superpotência. A gigante acordou o mundo todo e move uma guerra contra a Ucrânia que parece não ter fim. I hope that my wife was dead fast. Espero que minha esposa tenha morrido rapidamente, porque é a única coisa que posso dizer a ela neste fim dos tempos. Espero que neste momento ela esteja no céu. End time. I hope that in this moment my wife in heaven. E deixa um retrato de dor e destruição. When I take my daughter to my hand, daughter. Quando peguei minha filha nos braços, ela começou a chorar e talvez seja um dos melhores sons da minha vida. One of the best noise in my life. O maior país do mundo faz fronteira com 18 países, ou seja, mais do que qualquer outro estado do planeta. Parte da Rússia fica na Europa e outra na Ásia. A Cordilheira dos Urais é uma linha divisória entre os dois continentes. A capital, Moscou, é a maior cidade do país. E a segunda maior é São Petersburgo. A Rússia tem mais de 144 milhões de habitantes. Falar da Rússia é um desafio geográfico de grandes proporções. Estamos falando do maior país do mundo, o país que ocupa a Europa e grande parte da Ásia. Estamos falando de um país de mais de 146 milhões de habitantes, entre os quais 20% a gente pode destacar que se reivindicam de outras etnias, como tártaros, ucranianos e etc. Mas vale mencionar também que é a mesma Rússia que no século passado, no seu período soviético, despontava como a segunda grande potência econômica do mundo. Mas hoje tem um PIB de 1,5 trilhão de dólares, um PIB muito similar ao do Brasil, ocupando a 11ª posição no ranking das economias do mundo. Após a Revolução de 1917, movimento que consolidou a ascensão dos bonovites ao poder da Rússia, liderados por Lenin, conseguiu destruir o governo provisório, que havia derrubado a monarquia cesarista, que foi um sistema político que imperou na Rússia desde 1547 até a Revolução. Czar era o título que se dava ao imperador russo. Houve uma revolução. Essa revolução participaram brancos e vermelhos. Os brancos eram democratas, liberais, e eles que foram os mais importantes na derrubada desse sistema monárquico. E aí os vermelhos, que eram comunistas, de uma ideologia marxista, eles acabaram atropelando os brancos e tomaram o poder. A própria efervescência do ambiente russo para provocar a Revolução de 1917
de certa forma, essa efervescência ela foi causada, ela foi provocada, se não financiada por esta nobreza insatisfeita com a modernização, com a industrialização que os czares começaram a introduzir na Rússia. Em 1881, o czar Alexandre é assassinado e depois ascende ao trono russo o seu sucessor, que continuará a tomar algumas decisões, a implementar algumas medidas no sentido de continuar esse caminho de mudanças, esse caminho de modernização da Rússia. Foi a partir do Império Russo que nasceu a União Soviética, em 1920, que era formada por 15 nações. A União Soviética foi um conglomerado de países que tinham a liderança da Rússia. E a Rússia chegava a ter 70% do espaço de importância também, e eram formados por países que ficavam entre a Rússia e a Europa. Então, Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Eslovênia, Letônia, Lituânia, né? E a Polônia e a Ucrânia. Então, a União Soviética, ela começou a partir do momento que foi instalado o comunismo na Rússia. Antes da queda da União Soviética, nós tínhamos dois blocos disputando a hegemonia global. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista comunista, liderado pela União Soviética, né? Então, para apenas termos a ideia do que representava a União Soviética naquele momento, nós estamos falando de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Nós estamos falando a União Soviética cobria 11 dos 24 fusos horários, era uma potência nuclear, ela saiu como uma das responsáveis pela vitória, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, nós tínhamos uma grande potência que disputava a hegemonia global. A União Soviética esteve sob domínio do Partido Comunista Russo por cerca de 70 anos. As nações juntas representam o centro do comunismo internacional. Foi Lenin, político e revolucionário russo, um dos fundadores da União Soviética, da qual se tornou o primeiro chefe de Estado. Ele morreu em janeiro de 1924. O corpo de Lenin foi embalsamado. Está em exposição em um mausoléu na Praça Vermelha de Moscou até hoje. O túmulo de Lenin atrai milhares de turistas de todos os países. Para muitos russos, o mausoléu simboliza os efeitos da União Soviética. Lenin já havia trazido para a Rússia, né, boa parte das ideias e de pensamentos de cunho marxista. Ele organizou sindicatos, organizou grupos de estudo, publicou jornais, enfim, fez uma propaganda desse ideário, acabou exilado na Suíça por um bom tempo e depois ele conseguiu costurar um acordo com a Alemanha. Ele conseguiu dinheiro alemão para financiar o golpe, para financiar aquilo que seria a tomada de poder na Rússia. Por quê? Porque a saída da Rússia da guerra era algo que interessava muito aos alemães. Então, de certa forma, os alemães fizeram, né, ou pelo menos contribuíram decisivamente para a Revolução Comunista ali no território russo. E depois a futura criação da União Soviética. Com a morte de Lenin, começa a disputa pelo poder da União Soviética. Aparecem dois grandes nomes do Partido Comunista, Joseph Stalin e Leon Trotsky. Mas Stalin foi quem prevaleceu como secretário-geral. Todos os anos, aqueles que consideram Stalin um herói que levou a União Soviética à vitória na Segunda Guerra visitam a Praça Vermelha, na capital russa, no dia 5 de março. Os fãs do líder levam cravos, reforçando o costume que ficou conhecido como 2 cravos para o camarada Stalin.
É meu dever vir até aqui. Eu tenho vindo há 8 ou 10 anos e trago flores 2 vezes por ano. Entre 1939 e 1941, os soviéticos estiveram envolvidos em vários cenários de guerra. Muitos nomes estiveram no poder da União Soviética. O epicentro da queda foram as tentativas de reforma do sistema empreendidas por Mikhail Gorbachev, que foi eleito presidente e secretário-geral do Partido Comunista Soviético em 1985. Os movimentos de autodeterminação e as declarações de independência que aconteceram entre 1990 e 1991 tornaram a existência da União Soviética insustentável. E em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou. No dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida e em Moscou, a bandeira soviética foi substituída pela bandeira russa. A partir do momento que você tem a fragmentação da União Soviética, a União Soviética ela perde mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que se transformam em 15 estados independentes. E mais do que isso, nós temos o que o Vladimir Putin chama da maior tragédia geopolítica do século XX, né? Que seria essa fragmentação e esse grupo e essa perda imensa de territórios. O que segue ao fim da União Soviética são 2 eventos muito interessantes para entendermos o que a Rússia quer hoje. Primeiro, uma imensa fragilidade econômica. No âmbito internacional, a Rússia também sai muito fragilizada do fim da União Soviética, porque ela não passa mais a ser tratada como uma grande potência. Ela fica à margem das decisões internacionais e isso também gera um sentimento de vulnerabilidade a partir do momento em que o espaço pós-soviético, os países que antes faziam parte da União Soviética, passam agora a aspirar e a aderir a instituições do Ocidente, né, como a União Europeia e como a OTAN. O modelo de democracia desejado por Gorbachev não se concretizou, dando espaço a um sistema político complexo. Boris Yeltsin, que foi eleito presidente da Rússia ainda nos últimos dias da União Soviética, ocupou a presidência por 2 mandatos consecutivos. Ainda faltava 1 ano para deixar o cargo, mas no dia 31 de dezembro de 1999, Yeltsin renunciou ao cargo. Ele foi substituído pelo primeiro-ministro Vladimir Putin, na época com 47 anos. Yeltsin entregou a Putin a maleta preta, que contém os códigos do grande arsenal nuclear russo. Começa a história do homem que está há 20 anos no poder. Putin domina seu 4º mandato como presidente. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. A Constituição russa não permitia 3 mandatos seguidos. Nas eleições de 2008, ele voltou a ser primeiro-ministro e apoiou Dmitry Medvedev, seu atual premier, e escolhido para substituí-lo na presidência até que ele pudesse retornar ao cargo em 2012. Agora vamos à trajetória do líder que tem o poder de destruição nas mãos. E ele é um cara determinado, ele é uma pessoa muito determinada no sentido de atingir seus objetivos. A gente vê o que ele fez com seus até compatriotas, né? Então, os que estavam na rua, que estavam na Inglaterra, o que aconteceu. Quem é contra ele, ele consegue eliminar. Então, com isso, ele criou um sistema. Você vê, a gente tem esses bilionários russos, que com certeza ele tem apoio desses, tanto financeiro como político. Então, ele precisa se recolocar nesse sistema. Vladimir Putin nasceu em São Petersburgo, antiga Leningrado.
na Rússia, no dia 7 de outubro de 1952. Ele estudou Direito e concluiu o curso em 1975. E foi neste mesmo ano que entrou para o treinamento na KGB, o Serviço Secreto Russo, e começou sua carreira na direção do serviço de espionagem. Na antiga União Soviética, ele trabalhou na cidade natal e depois foi designado como agente em Dresden, na Alemanha Oriental. Vladimir Putin permaneceu na Alemanha até o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, em 1989. Caiu o Muro de Berlim. Isso foi uma data símbolo que acabou também fazendo com que a União Soviética fosse desfeita e todos os países que eu citei ganhassem independência própria, né? Na época, o Gorbachev era o presidente da União Soviética, e o presidente dos Estados Unidos era o Bush pai. E foi feito um acordo nesse desfazimento, no sentido de que os países que pertenceram à União Soviética não ingressassem na OTAN. Ele voltou para a cidade de São Petersburgo e foi convidado para ocupar o cargo de vice-diretor adjunto de Relações Internacionais da universidade local. Passou também a se dedicar à política municipal. Em 1990, foi nomeado assessor do presidente do Conselho Municipal de Leningrado. Após o golpe de Estado em 1991, contra o então presidente Mikhail Gorbachev, Putin deixa a KGB como coronel. Em 1994, ele passou a ser vice-prefeito de São Petersburgo. Após a derrota de Sobchak nas eleições de 1996, Putin se mudou para Moscou, onde ocupou cargos próximos ao presidente Boris Yeltsin. Não demorou muito, ele foi nomeado vice-diretor do Serviço Administrativo e Técnico do presidente da Rússia. Em julho de 1998, foi nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, a mais importante dos 4 ramos em que se dividiu a KGB. E a partir de março de 1999, Putin acumulou o cargo de secretário do Conselho de Segurança. No mesmo ano, Boris Yeltsin, presidente da Rússia desde sua fundação em 1991, nomeou Putin para primeiro-ministro, em substituição a Sergei, que estava no cargo apenas por 3 meses. Mas, dia 31 de dezembro de 1991, Boris Yeltsin renunciou. Yeltsin nomeou Putin como seu favorito para a sucessão ao Kremlin. E o homem, de 1,67 m de altura, tornou-se o presidente interino da Rússia. O Putin, quando ele chegou à presidência em 2000, ele era uma figura politicamente pouco conhecida na Rússia. Foi uma situação bastante curiosa, porque o Boris Yeltsin, ele renunciou a sequência de sua presidência na noite de Ano Novo, de 99 para 2000. Putin era o seu primeiro-ministro, assumiu a Rússia num período em que o país vivia uma situação muito complicada em relação ao separatismo com as regiões da Chechênia e do Daguestão. Ele angariou bastante popularidade naquela época, porque a Rússia conseguiu, de certa forma, retomar o controle daquelas regiões por meio de uma operação também militar, de suas forças militares, e também por conta de um acentuado crescimento econômico que teve como um dos seus principais fatores o aumento no preço do petróleo do começo dos anos 2000. No ano 2000, pelo partido Rússia Unida, Vladimir Putin venceu as eleições para presidente, com mais da metade dos votos. Foi reeleito em 2004. No final de 2007, sem poder se reeleger, indicou como sucessor seu primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, que iniciou seu mandato em 2008 e nomeou Putin para primeiro-ministro. Em setembro de 2011, Vladimir Putin foi novamente eleito para presidente. A partir de 2012, a duração do mandato foi alterada e passou a ser de 6 anos. Sendo assim, ele ficou no cargo até 2018. E neste ano, Putin foi reeleito com 76% dos votos.
A Constituição russa não permitia que ele concorresse à próxima eleição em 2024. Mas em fevereiro de 2021, a Câmara dos Deputados russa aprovou uma norma pela qual o presidente poderá se candidatar a 2 novos pleitos e governar até 2036. Na primeira década do governo Putin, a economia da Rússia foi marcada pela recuperação do nível de vida dos russos e do Estado enfraquecido após a queda da União Soviética. A União Soviética ela decide prosseguir com algumas reformas de cunho econômico e político de forma muito abrupta, sem um processo de transição. E isso faz com que a economia da União Soviética, da Rússia, que herda, né, na verdade, todas a questão jurídica da União Soviética, o que vem depois é uma imensa e grave crise econômica. Para este cidadão russo, Putin chegou para resolver o problema. De uma perspectiva global, talvez seja certo, mas em termos de economia, devemos limpar a bagunça em nosso próprio país, primeiro para os cidadãos russos. Mesmo tomando cuidado com a vida pessoal, nada impediu que a imagem de Putin fosse explorada principalmente nos primeiros anos de mandato. Fotos do presidente cavalgando sem camisa, praticando esportes ou caçando animais selvagens circulavam pela internet. O ex-espião do Serviço Secreto Soviético e centralizador, Putin tem um perfil discreto e, ao mesmo tempo, incisivo. Eu acho que o Putin ele conviveu, ele foi um ex-agente da KGB, né? Então, ele entrou desde a década de 70, ele fez parte de todos os bastidores políticos, estratégicos dentro da Rússia, dentro desse contexto de um serviço de inteligência soviético. Então, ele percebeu, ele conviveu com a União Soviética em um período de grandeza, um período em que a União Soviética se colocava como uma das maiores potências do mundo, e ele também presenciou o que se seguiu a partir da década de 90, com o enfraquecimento da Rússia e com a Rússia passando a ser marginalizada e se colocando à margem das decisões do sistema internacional. Durante seus mandatos, muitas autoridades expressavam sua opinião a respeito de Putin, como o falecido senador americano John McCain, que em um programa de TV Face the Nation, ele disse que Vladimir Putin é um assassino e um agente da KGB. Vladimir Putin is a thug and a murderer and a killer and a KGB agent. A popularidade de Putin dentro da Rússia é inegável. Pesquisas independentes revelam o índice de aprovação do presidente. A reputação do Vladimir Putin, desde a sua chegada ao poder em 2000, ela sempre foi uma das mais altas ali, se a gente for comparar com outros líderes mundiais. Ela chegou a ficar na casa, por alguns anos, de 80% de aprovação. Quando esteve em momentos de baixa, na casa dos 60% de aprovação. Isso auferido por institutos, inclusive, independentes de pesquisa pública, como é o caso do Instituto Levada de Moscou. E para resgatar seu título de superpotência, o país tem feito questão de provar sua influência no tabuleiro. E o mestre nesse xadrez imperialista é Vladimir Putin. É evidentemente que dentro dele há um desejo de resgate, há um desejo de recolocar a Rússia no centro das decisões internacionais. E isso passa por resgatar o respeito. E o resgate desse respeito, ao meu ver, seria o reconhecimento por parte da comunidade internacional de que a Rússia detém uma zona de influência, uma esfera de influência, em que nenhuma outra potência possa assumir o controle ou colocar tropas militares ou estabelecer influência na vizinhança da Rússia. Eu acho que esse é o primeiro passo, o resgate da imagem da Rússia como uma superpotência. A Rússia está de volta ao jogo da geopolítica. O país da Europa Oriental tem se mostrado cada vez mais como herdeiro soviético. Novos embates com o Ocidente se delineam no mapa. Outra questão também que foi posta naquele momento é que Putin poderia estar fazendo essa escalada militar
para, de fato, trazer, anexar os territórios das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, como ele fez em Crimeia em 2014. Só que, por que eu digo que as interpretações mudaram de lá para cá? Porque, diferentemente dessas previsões, de que, então Putin vai anexar as duas repúblicas separatistas, ele atacou a Ucrânia inteira, ele está hoje atacando, bombardeando a capital da Ucrânia, Kiev, e ele tinha dito, naquele longo discurso do dia 21 e depois no discurso mais curto, antes mesmo da invasão, de que o objetivo central dele hoje é depor o governo de Volodymyr Zelensky. Para especialistas, Putin sabe das consequências do seu poder. Uma brincadeira de apertar um botão, como se diz, mas ele sabe que esse é um caminho sem volta e que a população dele vai sofrer. Ele pode matar alguns milhões, mas milhões de russos também morreriam e o poder dele se esfacelaria. Então ele não conta com essa hipótese, apenas coloca como algumas cartas na mesa para a negociação. Lá atrás, como primeiro-ministro, Vladimir Putin se mostrou relativamente tolerante e disposto a manter boas relações com o Ocidente, mas já apresentava uma imagem severa e deu início à Segunda Guerra da Chechênia. De lá para cá, vieram outros conflitos. Em 2014, as forças especiais russas desembarcaram na península da Crimeia, no sul da Ucrânia, e tomaram o controle da região, anexando a Crimeia à Federação Russa. Desta vez, outro alvo. A Ucrânia caminha para entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos, o que estremece Putin. A OTAN é uma organização dos Estados do Norte que fins de defesa significa que um país que pertença à OTAN, se ele for invadido, todos os demais vêm em defesa dele. Então ela é capitaneada pelos Estados Unidos e pelos países da Europa. O presidente vem tentando bloquear a entrada da Ucrânia na OTAN, que faz fronteira com a União Europeia e Rússia. Isso representa uma ameaça para a sua segurança. Na verdade, é uma luta por área de influência da OTAN e da Rússia, então, aquela área ali onde a Ucrânia está localizada, que é conhecida como Cortina de Ferro, formada ali por repúblicas que são ex-integrantes da União Soviética, que são a Lituânia, a Letônia, a Belarus e a Ucrânia. Ultimamente, a OTAN vem tentando estender a sua área de influência, instalar bases militares, baterias antiaéreas naquela região do leste europeu, e a Rússia tem se sentido muito incomodada com isso. Agora, o homem de olhar desconfiado e de fala assertiva faz o mundo ter medo mais uma vez. No dia 24 de fevereiro de 2022, deu início ao que todos temiam, os ataques à Ucrânia. Hoje, independente da narrativa, nenhuma narrativa justifica um conflito armado, principalmente como vem acontecendo, com mortes de inocentes, e a gente entende que hoje, com a precisão do armamento que existe hoje em dia, mísseis com sensores infravermelhos, a sensibilidade desses mísseis é de centímetros, e nada justifica você atingir um hospital, você ver cenas, como a gente viu também, foi amplamente divulgada aí na internet, de um tanque de guerra passando por cima de um carro de um civil, sem a menor cerimônia, e mostrando que o civil estava tentando fugir ali da linha de tiro. Então, assim, o que vem sendo muito criticado, e eu compartilho dessa indignação, é o exagero de guerra que a Rússia vem usando na invasão, principalmente a capital Kiev, muitos inocentes sendo mortos, muitos civis sendo atingidos sem ter nada a ver com o pleito ali russo em relação à Ucrânia. Hoje o cenário é de destruição
mortos e feridos. A guerra começou e Putin, sagaz e impiedoso, não cessa fogo. Qualquer que tente interferir conosco e mais ainda criar ameaça para o nosso país, nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia vai ser imediata e levará a consequências que nunca experimentou antes. Ele não mede esforços para dominar a Ucrânia e destruir um país. E também não mostra preocupação com as consequências para a Rússia e para o mundo. A Ucrânia está ficando em ruínas e muitas vidas ceifadas neste conflito. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52 дитинки. O retrato é desolador. Essas imagens divulgadas pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostram um prédio de fábrica de calçados incendiado após um ataque aéreo na cidade de Dnipro, na Ucrânia. Bombeiros combatem o incêndio em meio às ruínas do que resta do prédio. Agora quem está em meio à guerra e à destruição só pensa em fugir dos ataques. E esse tem sido um dos grandes problemas. Corredores humanitários são tentativas de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia. A estratégia permite a evacuação de civis e fornecimento de suprimentos para regiões ucranianas sitiadas por tropas russas. Os civis são retirados de cidades ucranianas. Os ataques aéreos mostram um cenário de violentos combates há vários dias. O presidente ucraniano denunciou promessas não cumpridas dos países ocidentais. Провина на окупантах, але відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити. Десь там, на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивців, хто не врятував наші міста від авіаударів, від цих бомб, ракет, хоча може. A instauração dos corredores humanitários foi o principal tema de uma das negociações entre Rússia e Ucrânia, mas as tropas russas continuam avançando. O exército da Rússia se concentra especialmente em Kiev, Mariupol e Kharkiv, segunda maior cidade do país e alvo de intensos bombardeios. Volodymyr Zelensky pediu a expansão dos corredores humanitários. Ele disse que uma criança morreu de desidratação no porto de Mariupol. Segundo Zelensky, ônibus foram enviados para a cidade para retirar os civis da região, mas não havia um acordo firme com Moscou. Ele disse que as tropas russas podem simplesmente atirar no caminho. Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави. Сотні людей врятовано, гуманітарний вантаж доставили, але це лише відсоток від того, що треба зробити, чого очікують наші люди, заблоковані українці. Ми готові, наші вантажі готові, наш транспорт готовий, але не люди. Вони не готові, вони обстрілюють маршрути евакуації. E Vladimir Putin, durante uma reunião televisionada do Conselho de Segurança, ordenou ao exército para que seja facilitado o envio de voluntários para a Ucrânia, uma forma de ajudar as vítimas, e afirmou que a pessoa tem que ser voluntária e não ir por dinheiro. Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе,
Ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Já são mais de 2 milhões de pessoas que deixaram o país, segundo a Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Mais da metade foi para a Polônia. A quantidade de deslocados equivale à população de capitais brasileiras como Manaus e Curitiba. A porta-voz da Acnur falou sobre os números que impressionam. So we have reached 2 million Ukrainian refugees in 12 days, and most of the countries that they're going to are Poland, Hungary, Slovakia, the Republic of Moldova, Romania, other European countries as well, and the Russian Federation and Belarus. There are 1.2 million in Poland, and then significant numbers in other countries. As I mentioned, Hungary, Slovakia, the Republic of Moldova, and other European countries, and also Russia. Russia, we have 99,300. O chefe de mídia do Comitê Internacional da Cruz Vermelha chama atenção para a situação em Mariupol. Turning my attention to Mariupol in particular, we have a situation here where hundreds of thousands of people are trapped in this city in dire conditions, fast running out of food, clean water, needed medical supplies. The situation is atrocious. We stand ready to act in terms of our neutral intermediary role to facilitate the safe passage of civilians out of the city. But the bottom line today is that this situation is really apocalyptic for people. It is getting worse. They are running out of essential supplies. And so our call today is really for life-saving aid to reach these people. Muitas famílias encontraram abrigo em uma cidade da fronteira, Berehova. A escola virou alojamento para os refugiados. Adultos, crianças e animais foram acolhidos no local. Esta mulher, de 38 anos, conta que está protegida, mas os pais ainda estão na cidade que sofre com os bombardeios. Дуже хвилююся, зараз маленьке містечко під Харківською областю, Ізюм. Там залишились мої батьки. Вже декілька днів його бомбардують, там немає світла, немає газу і неможливо вивезти звідси людей. Намагаюся знайти когось з волонтерів по інтернету, хто зміг вивезти моїх батьків. І ще там у подруги залишилася матуся і бабуся. O marido de Lubov, que é diretor de teatro, fala que os planos mudaram com os ataques. У нас сегодня, завтра и послезавтра были намечены гастроли в 3 городах. Были проданы билеты, и люди купили билеты на праздники идти в спектакли. Вот, это был и Кривой Рог, и Чернигов, e Kiev, вот. O vice-prefeito da cidade Berehova fala que existem mais espaços para acolher os refugiados. 5 ilyen menedékhelyünk van, ahol a mai napra is több mint 100-an vannak elszállásra, ahol ingyen szállást, ingyen 3-szori étkezést kapnak. Természetesen tudjuk, hogy ez nagyon kevés, tehát felmérések szerint kb. 4-5 ezer nem kárpátaljai ember tartózkodik most is a városunkban, a kistérségünkben, és ez nagyon kevés ez a szám. Stivan fala ainda sobre as consequências da guerra. Fogott történni, kicsit megemelkedtek az élelmiszerárak, kezd hiányzik válni egyes benzinkutakon az üzemanyag, de én úgy gondolom, hogy az ellátás azért a város él, úgy gondolom, hogy egyenlőre fennakadás annyira nincs. E os países estão a cada dia mais se preparando para receber os refugiados. A ajuda humanitária é o que salva neste momento. Os países têm que se preparar para receber esses refugiados e vejo sim o mundo mandando ajuda humanitária para essa região, para que esses refugiados sejam recebidos nesses países aí fronteiriços da forma mais confortável e humana possível. O Brasil tem feito sua parte. A aeronave da Força Aérea foi enviada para repatriar brasileiros que moravam na Ucrânia. O avião levou mais de 10 toneladas de suprimentos para os ucranianos e retornou com brasileiros e ucranianos com parentes no Brasil.
além de crianças, argentinos, um colombiano e animais de estimação. E Portugal espera de portas abertas os ucranianos. Cerca de 20 refugiados e seus filhos chegaram à cidade de Leiria. Foram momentos de choro e muitos abraços apertados. Eles vão ficar aqui, neste estádio de futebol, com tudo o que precisam. Os camarotes VIP foram transformados em quartos de hotel. Esta médica do Corpo de Bombeiros fala da emoção de receber os refugiados e saber da história de cada um. Contaram-me um bocadinho a vida deles e como é que eles fugiram, e é claro que toca mais cá dentro, porque sei que só saíram com isto, são 3 pessoas e tinham uma vida estável lá, não é? E agora é um recomeço, e fazer esta viagem toda com eles e agora deixá-los aqui custa. O presidente da Câmara de Leiria diz sobre a satisfação em poder ajudar o povo ucraniano. Serviu durante 2 anos como quartel-general de combate à pandemia e agora adaptámo-lo para poder funcionar também como quartos no Centro de Acolhimento de Leiria, e por isso estamos muito satisfeitos com aquilo que foi a adaptação e, sobretudo, ver a alegria e a satisfação das famílias que estão a chegar e pelo conforto que lhes preparamos. O que se vê por aqui são pessoas que deixaram uma vida para trás para sobreviver e que são gratas pela acolhida do mundo inteiro. Дуже вдячні, що усі європейські країни нам допомагають, і є така можливість прихистку в ваших країнах, тому що така ситуація і непонятно, коли вона закінчиться. Надіємося на краще. Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, milhões de histórias de sofrimento, dor e esperança. Se tudo tivesse seguido como planejado, Leonide, de 5 anos, faria o transplante de medula óssea para tentar se salvar da leucemia. A família precisou deixar o país às pressas e fugir dos ataques. Eles foram acolhidos por parentes na Irlanda. Потратили дуже багато годин і сил для того, щоб дістатися до Дубліна. Foi um grande esforço e muitas horas para chegar a Dublin e não foi fácil, mas quando chegamos ao aeroporto e vi meu irmão com a bandeira da Ucrânia, imediatamente senti um alívio amargo, porque vi que aqui estamos seguros e seremos ajudados. Tudo será feito para cuidar de Leonide. Não estaremos sozinhos porque aqui temos família. Eles fazem de tudo para que nos sintamos bem-vindos. Що тут ми не будемо самі, тому що тут у нас є тьотя, Девід, Саша. Вони будуть робити все для того, щоб у нас все було добре. A população se solidariza com a família e faz uma arrecadação online para que o menino, que não deixa o sorriso de lado, consiga fazer o tratamento. A família já arrecadou cerca de R$360 mil. Obrigado às pessoas que nos ajudam. Obrigado a todos que nos ajudam, estamos muito satisfeitos. Geralmente ficamos surpresos com o quanto todos são amigáveis e querem ajudar, como todos são sinceros, agradáveis, sociáveis e positivos. Nos sentimos muito melhor com isso. Obrigado por seu apoio e por tudo que vocês fazem. O garotinho foi encaminhado para o Hospital Infantil de Dublin, onde a família espera que ele possa ser submetido ao transplante. Os pais fazem parte dos cerca de 1.800 refugiados ucranianos que chegaram à Irlanda desde o começo da invasão russa. Ainda existem cenas de amor e carinho pelo próximo. Cada um faz o que pode para ajudar quem perdeu tudo e precisou fugir. Grande parte dos refugiados é composta por mulheres, já que os homens em idade de combate não podem deixar o país. Para aliviar um pouco a dor, um frade franciscano distribuiu flores para as mulheres em uma cidade da Polônia. I think that's the first
Acho que é a primeira vez hoje que eu sinto que é um dia especial. Antes era como se fosse o dia que você tinha que fazer algumas coisas para ficar segura. Então eu agradeço por você ter trazido gentileza e boas emoções. Thank you for bringing kind of nice emotions. Para o Frade, esse é o momento de acolher essas mulheres e mostrar a importância de cada uma. Acho que é muito importante hoje, neste local tão difícil, que alguém fale com elas, que são muito importantes. Nós sabemos que os maridos delas estão muito longe daqui e ninguém disse que elas são importantes e bonitas. Esta é a minha missão hoje. They are important, they are beautiful. This is my mission today. Enquanto há solidariedade de um lado, há terrorismo em outro. Enquanto há solidariedade de um lado, há terrorismo em outro. Este hospital infantil e maternidade na cidade ucraniana de Mariupol, no sul do país, ficou destruído depois de um bombardeio russo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia não negou o ataque. Este vídeo foi feito por equipes de resgate e mostra a destruição. O presidente da Ucrânia fez um pronunciamento a respeito do bombardeio e disse: Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы люди. А вы? No interior do hospital não sobrou nada. A Casa Branca criticou o uso bárbaro da força contra civis. We have certainly seen those reports, and as a mother, I know a number of you are mothers yourself, it is horrifying to see the type of the barbaric use of military force to go after innocent civilians in a sovereign country. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou o ataque de depravado. O diretor-geral da OMS quer o fim dos ataques. So far, WHO has verified 18 attacks on health facilities, health workers and ambulances, including 10 deaths and 16 injuries. These attacks deprive whole communities of health care. Este homem que mora perto do hospital onde tudo aconteceu mostra os estragos causados pelos bombardeios. 5 вистрілів у дворі було. Один тут, там у кришу, і там у дворі 2 вистріла. Хороший такий. Другого етажа немає. Ну тут возгорання вийшло. Para este especialista, se a Rússia decidir usar seu poder nuclear, o mundo todo sofrerá drasticamente. A Rússia pode usar bombas táticas que não vão destruir completamente a região, mas vai atingir uma área específica e deixar essa área com radioatividade por muito tempo. E, numa decisão mais infeliz, pode sim tentar lançar uma bomba estratégica, que é uma bomba que vai causar um poder de destruição de uma grande metrópole, por exemplo. Mas são danos que, mesmo que aconteça numa única cidade, vão repercutir em todo o país, na verdade, em todo o mundo. Até mesmo o background de radioatividade da atmosfera acaba sendo alterado ao longo dos tempos quando você tem uma bomba como essa lançada. Ele fala ainda sobre os alvos militares e as usinas nucleares são a grande preocupação. Usinas nucleares são alvos militares, assim como refinarias, assim como estações de tratamento de água, assim como linhas de transmissão, tudo que envolve a infraestrutura de um país, pontes elevadas, fábricas importantes, são alvos militares. E usinas nucleares são alvo militar, mas tem uma particularidade que ela possui um reator nuclear
que possui material radioativo que causa um estrago que nenhum outro tipo de armamento pode causar. Por essa razão, os projetos de usinas nucleares, principalmente no Ocidente, já contemplam mecanismos de proteção desde a origem contra terremoto, tsunami, furacão e também atos hostis, que podem ser atos terroristas, ameaças terroristas, bem como também atos militares mesmo de guerra. E a prevenção sobre isso é manter o espaço aéreo de uma usina nuclear sempre sob controle. Isso acontece em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Você não pode sobrevoar uma usina nuclear, você tem uma área de controle ali, onde você passa distante para que não ofereça a nenhum tipo de ameaça. Então, é assim que é feito. E sim, usinas nucleares são consideradas possíveis a alvos de ataques militares. Enquanto isso, Vladimir Putin continua irredutível. Nada abala a feição de indiferença com a destruição provocada na Ucrânia. Para este brasileiro que vive na Rússia, os dias são de tensão, medo e protestos contra Putin. O meu entorno me preocupa, me causa uma preocupação com o que vai acontecer com eles. A gente sente tensão, estresse, porque o tempo todo alguma coisa pode acontecer, né? Não existe um medo de que a Ucrânia vá jogar bomba na Rússia, de que a OTAN vá fazer alguma coisa. Esse medo ainda não existe. As pessoas não sentem isso. As pessoas temem muito o desemprego, o aumento do autoritarismo, o aumento de forças de repressão em muitos sentidos. Por enquanto, a comunicação com o mundo virtual, redes sociais, ela existe. Eu cheguei a ver muitas notícias de que o Facebook e o Instagram haviam boicotado ou sido bloqueados pela iniciativa da Rússia. Na verdade, foi medida deles próprios, né, de não é que não funciona, está com velocidade restrita, mas ainda funciona. Converso com os meus pais todos os dias, né, mando notícias daqui, mas existe uma tensão e uma preocupação muito profunda sobre como será o amanhã. Do alto, a grandiosidade de toda a destruição. São dias de vidas perdidas, feridos que tentam sobreviver e muitos que fogem para construir uma nova vida. Adultos, jovens, crianças e idosos que buscam amparo em outras nações para seguir o caminho da paz. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. Se você quiser rever todo esse conteúdo, só acessar o canal do YouTube da Jovem Pan. E durante toda a semana, informações atualizadas sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Até mais. Tchau.